Vamos terminar Daniel hoje com Daniel 6. Eu já falei Daniel 6 parte 1, semana passada, né? E agora eu vou fazer o parte 2 e encerrar. E vou tentar falar o que eu queria falar até o final da semana, se o Arcelino deixar, em Oséias. E aí finaliza o ano. A gente vai entrar em meio expediente, né? Não vamos ter mais nossas reuniões até o expediente completo retornar. Então vou tentar finalizar com Oséias. Né? Então, de Daniel 6, o que a gente comentou da parte 1, né? A gente falou que Daniel ele foi alçado à posição que ele exerceu dentro do império porque ele entendeu a mensagem de Jeremias, que era para ele ser uma bênção onde ele estivesse, não importa a situação em que ele estava inserido, né? Fiz um paralelo com a menina que era serva de Naamã, né, que estava lá como escrava e não importando a situação que estava inserida, ela resolveu abençoar Naamã, compartilhando o conhecimento que ela tinha, que era o conhecimento do Deus vivo, né? Daniel fez a mesma coisa. Na verdade, ele compartilhou os dons que ele tinha com um povo que não tinha conhecimento de Deus. Eu costumo pensar, tirando uma experiência própria minha, né, que talvez aquele povo, alguns deles, né, tivessem a mesma ânsia que eu tinha quando eu não conhecia Deus. Eu tinha sede de Deus, eu sentia que tinha uma necessidade, mas eu não sabia onde achar Deus. Então, Paulo fala sobre isso em Atos 15, né, quando ele está em Atenas, ele encontra aquela estátua ao Deus desconhecido, né? E em certo momento lá, ele faz uma referência, uma analogia, dizendo que Deus ele se apresenta às pessoas, né, de maneiras diferentes. E, às vezes, as pessoas tateiam, como tateando, tentam encontrar esse Deus no meio da escuridão. Ou seja, eu fui assim, eu busquei Deus em vários lugares, né? E só fui encontrar Deus realmente um tempo depois, quando ele tomou a iniciativa de se apresentar a mim, vamos dizer assim. Eu já contei esse testemunho aqui de eu não querendo entrar na reunião da igreja, e ele falou comigo que eu era muito orgulhoso. E aí eu fui e entrei. Então, assim, aqui na Babilônia, você tinha um povo zeloso do que é espiritual, mas eles exerciam esse zelo espiritual de maneira errada. Idólatra, dando vazão à carne, e várias maneiras. Então Daniel, de alguma forma, usou os dons que foram dados a ele para testemunhar do Deus vivo, né? E ele deu um testemunho quando ele não se contamina com os manjares do rei, lá em Daniel 1. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles usam esse mesmo expediente em Daniel 3, quando eles não se curvam diante da estátua. Quando Daniel ele faz a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, quando ele tem o sonho da árvore, né? E ele é levado a um estado animalesco, aquilo serviu como testemunho. Quando Daniel ele faz a interpretação da mão que aparece para Belsazar, e ele fala da arrogância, né? Da soberba de Belsazar, aquilo serve como testemunho. Tudo isso são Daniel usando os seus dons para glorificar a Deus e apresentar a Deus a pessoas que não o conheciam, né? Seria, pegando a analogia do filme que a gente assistiu no sábado, lá, o filme / documentário, né, o Coração do Homem, seria como se no filme mostra Deus dando um violino para um cara e em um certo momento da trajetória ele está tocando o violino com Deus, concertando com Deus, ou seja, em harmonia com Deus, tocando. Em certo momento ele começa a olhar para a tentação, que é uma outra ilha, estão numa ilha, ele olha para uma outra ilha, tipo uma metáfora, sabe? Ele olha para uma outra ilha e ele abandona o violino cai nas pedras no mar e ele se joga no mar e vai parar numa ilha atrás do pecado dele, entendeu? Seria como se Daniel usasse o violino que ele recebeu, são os dons e talentos dele, né? Para quê? Para fazer a música de Deus audível para aqueles que não conheciam Deus. É isso. Então você tem uma mensagem ou uma revelação, ou uma experiência com Deus que outras pessoas talvez não tenham. E aí cabe a você enxergar que você tem o mesmo chamado de Abraão. Abraão ele foi chamado para ser uma bênção, não para ser abençoado. Então o chamado dele é ser tu uma bênção, né?
é ser abençoador, ou seja, ser transmissor do chamado que ele teve de Deus. Então Daniel teve esse chamado, esse entendimento desse chamado, e ele exerceu isso. E aí quando ele vai exercendo isso, ele é alçado a uma posição de regente, né? 3 regentes entre os sátrapas, e ele em algum momento ia ser alçado como o chefe de todos eles, dada a excelência do trabalho de Daniel. E aí os sátrapas e esses regentes começaram a ficar com ciúmes de Daniel. Por quê? Porque Daniel era um estrangeiro. Tá certo que eles eram também vassalos de Dario. Dario era um regente posto lá na Babilônia por Ciro. Ciro, como eu já falei na parte 1, quem quiser ouça a parte 1, tá no grupo lá e futuramente vai estar no canal. Onde ele fala, na parte 1 eu expliquei como Ciro ele foi profetizado por Isaías como sendo servo de Deus para cumprir um propósito. E aí eu meio que tentei demonstrar que a gente tem que quebrar um pouco a maneira como a gente enxerga a religiosidade das coisas, e até citei, né, que Cristo não morreu para criar o cristianismo enquanto religião, né? Cristo morreu para te salvar. O cristianismo religioso muitas vezes é a necessidade do homem de erigir ídolos. Assim como eu falei, isso tem testemunho em livros, inclusive, de que John Wesley ele não criou o metodismo, né? O metodismo veio depois de John Wesley, né? Aí o Gomes até falou assim, e Calvino com certeza não criou o calvinismo. Tenho certeza também que o cara, quando estava desenvolvendo as ideias dele, ele não estava pensando em criar um nicho religioso. Mas o homem ele tem essa carência no coração, ele vai tentar preencher a ausência de Deus com a ilusão do controle, a ilusão do domínio, e a religiosidade faz isso muito bem. Então, Ciro ele foi erigido por Deus, levantado por Deus como pastor. Ele é chamado de pastor. Ciro, meu pastor, né? Ciro, meu servo. E Ciro era um estrangeiro. Ciro não tinha nada a ver com judeus nem com judaísmo, né? E podia se pensar, né, que mas Deus chamou os gentios, né? Em Isaías já mostra isso, que Deus tem um chamado para os gentios. Isso é profetizado lá. Mas o judeu tinha uma ojeriza, porque ele achava que a herança era herança de sangue, né? Então, você não é herdeiro pelo sangue de Abraão, então você não pode ser herdeiro da promessa, né? Sendo que Abraão ele foi chamado para ser o pai de nações, não segundo o sangue, mas segundo a fé, né? Então, essa quebra de expectativa, né? É que eu entendo que Daniel tinha. Por quê? Porque ele não se furtou a mostrar Deus para um povo que não era judeu, né? Então, caramba, o teu chamado é para anúncio de Deus através dos dons que você recebeu, para tocar o violino que Deus te deu, para o público que queira ouvir essa canção a ser tocada. E Deus é revelado. Então eles armaram contra Daniel, falaram, não, esse cara ele não vai, ele é todo certinho, né? Ele, se fosse milico, ele é o cara que, caramba, presta contas, presta continência, uniforme alinhado, né? Ele é o MAC da ficha FAG, da ficha CPO, né? De cabo a rabo ali, né? E ainda recebe aquele grau excepcional ainda na ficha, entendeu? Então é isso. Daniel, o cara exemplar, né? 01 de turma e tal. Mas eles falaram assim, não, nessa parte profissional ele não vai falhar, porque ele é muito zeloso. E o zelo dele vem o quê? Temor a Deus, senso de missão, senso de propósito. Então a gente vai pegar ele justamente naquilo que ele tem maior amor, né? A quem ele é mais fiel. Ele é fiel a Nabucodonosor? Ele foi fiel a Nabucodonosor? Foi. Ele foi fiel a Belsazar? Foi. Ele é fiel a Dario? Ele é fiel a Ciro? Mas antes de todos esses, ele é fiel a Deus. Ele é fiel a essas pessoas pelo cumprimento dele de fidelidade com Deus. Então, sendo fiel a Deus, ele consegue não se furtar em estar num lugar que pode ser contra a vontade dele, é um lugar opressor, é um lugar que não é bênção, usando a linguagem evangélica moderna, um lugar de trevas, mas ele fala, não, eu estou aqui para ser luz nas trevas. Então, por ser fiel a Deus, ele não consegue se furtar a isso. Mas, se a situação onde ele está o levar a ter que escolher entre ficar fiel a Deus e ficar fiel ao sistema, ele não vai negar a Deus.
Ele vai negar o sistema. Por quê? Porque a fidelidade primeira dele é Deus, não o sistema. E os caras perceberam isso. Falaram, não, ele não vai falhar nas coisas do governo. Agora, se a gente pegar ele nas coisas relativas ao seu Deus, aí ele vai titubear. Então, desce aí, vamos lá. Eu não vou ler tudo, que a gente já leu na parte 1. Cadê? Pronto. No verso 8 fala assim, agora pois, ó rei... Aí eles foram até o rei, né? Até o rei Dario, falando assim, ó, coloca um édito aí, uma lei, que diz que ninguém pode orar a não ser ao Senhor durante um mês. Para que isso? Vamos testar o sistema, né? Vamos ver se todo mundo aqui é fiel ao Senhor. Aí, ok. Está ali no verso 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o édito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o édito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, o que eu falei? Diferente da situação da fornalha, por exemplo, na fornalha havia uma lei que dizia para Sadraque, Mesaque e Abdenego que eles deveriam fazer algo que eles normalmente não faziam. Então era uma coisa pontual. Que atacava uma atitude pontual. Olha, se curva aqui uma vez e está resolvido o problema. Aqui é a mesma coisa, mas ao contrário. Falava assim, olha, tem um édito aqui que está dizendo que você não faz, não é para você fazer o que costumeiramente você faz. Então estava atacando um hábito. E qual era o hábito de Daniel? Orar diuturnamente a Deus. Ou seja, orava 3 vezes ao dia. Eu até falei dessa curiosidade, né? Haviam 3 horários de sacrifício no templo de Jerusalém. Como o templo foi destruído e ele estava em outra terra, né? Os estudiosos teólogos fazem a análise de que provavelmente Daniel orava 3 vezes ao dia, porque era uma maneira que ele encontrou de manter vivo o rito sacrificial a Deus diante do templo. Ou seja, quem era o sacrifício? Ele mesmo. Ele mesmo era o sacrifício. Então ele mesmo orava, se integrava 3 vezes ao dia, nos mesmos horários que era o horário previsto para ter o sacrifício no templo. Por isso ele fazia voltado para Jerusalém. E aí eles falaram, você não pode fazer isso. Você não pode exercer aquilo que normalmente você exerce. E aí Daniel, ele faz o quê? Então, ele sabendo do éter, ele, ok, o bicho está pegando. Então, o que eu vou fazer? Vou orar mais. O que é interessante? Tem uma frase de Martinho Lutero, eu vou parafrasear porque eu não lembro exatamente a frase, eu não lembro as palavras exatas, mas qual é o sentido? Ele falava o seguinte, que às vezes ele sentia que ele tinha tanta coisa para fazer, né, que ele precisava orar mais para conseguir fazer todas elas. Qual era o sentido, né? Poxa, eu oro 1 hora por dia. Só que hoje, nesse dia de hoje, eu estou tão surubado que eu vou orar 2 horas. É um sentido contrário do que a gente normalmente intuiria fazer, né? Na nossa intuição, é o quê? Eu oro 1 hora por dia, hoje eu estou mais surubado, eu vou orar meia hora, né? Não, no Lutero era o contrário. Não, se eu estou mais surubado hoje, então hoje eu preciso de mais oração. Então, ao invés de orar 1, eu vou orar 2 horas. Então, o que é isso? Esse é um senso de dependência. O Daniel, né? Eu falei desse exemplo do Richard Van Brun na parte 1, eu vou repetir aqui. Ele estava na prisão, não podia orar na prisão, tinha o horário da ronda do guarda, ele orava no horário da ronda do guarda. O cara passava em frente à cela, via ele orando e ia lá e torturava ele. E ele orava todo dia no horário da ronda do guarda. Ele podia orar em outro horário, né? Não, vou orar aqui em secreto, né? Não, mas ele orava para quê? Porque ele tinha um senso de propósito, de dependência e de missão. Então, de dependência, porque ele sabia que só Deus podia sustentar ele ali, né? O senso de propósito. Caramba, eu estou orando não só para falar com Deus, mas eu estou passando uma mensagem para esse cara que está vindo aqui e está vendo que eu estou orando. E ele me tortura e continua me torturando, eu continuo orando. Daniel podia chegar, né, e fechar a janela, orar no quarto dele em secreto. Ou ele podia, né, ele podia não orar. Não, eu quero orar. Beleza, não vou deixar de orar a Deus, ninguém vai ver, vou fechar minha porta. Não, ele com a janela aberta. Ou seja, Daniel era burro? Daniel não era burro. Ele é considerado um dos homens mais sábios da Babilônia, da história da Babilônia.
né? Nesse reino, especificamente, ele era o mais sábio. Então ele não era um ignorante. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele ia ser visto. Ele sabia que ele ia ser acusado. Ele sabia, então ele resolveu pagar o preço disso. Por quê? Porque ele tinha um centro de propósito. Ele quis demonstrar alguma coisa. Então Daniel vai lá e fala, e vai orar. Ele vai orar. Ele vai, não, vou depender de Deus. Eu vou cair nas mãos de Deus. É mais ou menos o mesmo princípio que aparece em Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando Nabucodonosor fala assim, olha, eu vou jogar vocês na fornalha, e qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Ele faz uma pergunta retórica, né? E qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E aí a resposta deles é, não, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se ele não livrar, ele continua sendo Deus. Então eu não estou servindo a ele pelo que ele faz, eu estou servindo a ele por quem ele é Deus. Então só ele é digno de louvor e adoração. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, né, no verso 12. Então se apresentaram ao rei a respeito do edital real e disseram, porventura, rei, você não assinou o édito, né, que seria lançado na cova dos leões, quem fizesse isso? Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu édito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs, dentro do seu coração, livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, aqui é interessante, porque você vê um rei que ele segue o conselho daqueles homens. Quando o resultado da decisão dele chega, ele se arrepende de ter tomado a decisão. Mas como ele tinha uma força legal que falava que o édito dele não podia ser revogado, ele mantém a posição dele de cumprir o édito, porque era a função dele. Mas você pode tirar uma lição subsidiária aqui dessa história, né? Cuidado com decisões precipitadas. Cuidado com decisões apressadas, né? Às vezes você vai ouvir uma multidão de conselhos, que foi o caso aqui, uma multidão de conselhos dizendo, põe esse édito aí, porque foram 120 sátrapas, mais 2 dos conselheiros, eram 120 sátrapas e tinha 3 grandes conselheiros sobre eles. Um era Daniel, os outros 2 e os outros sátrapas se juntaram para ir aconselhar o cara. Então ele ouviu 122 pessoas dizendo assim, edita essa lei aqui, promulga essa lei. Mas no final das contas, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas de quem é a decisão? No final das contas é sua. Solta a Barrabás. No final das contas, a decisão é sua. Então, pondere bem a decisão que você vai tomar, porque você vai colher o resultado da sua decisão. Essa é a questão. E a fonte onde você está buscando. Então, aqui eles foram se aconselhar, foram 122 pessoas falando aí, bota essa lei aí. Agora, um das pessoas que ele mais considerava, que era o conselheiro mor dele, o considerado mais sábio, não estava na hora de aconselhar. E ele não se preocupou em chamar, não, deixa eu ver o que Daniel pensa. Não. Ele tomou a decisão sem ouvir Daniel. E aí, qual o resultado? Caiu sobre ele mesmo. Por quê? Porque ele sabia, né, que aquilo ali foi, digamos, uma armadilha. Por isso ele se penaliza no seu coração. Por que ele fala, não, realmente Daniel não fez pouco caso de mim? Ele sabia que esse não era o coração de Daniel, pô. Ele sabia que Daniel não estava orando fazendo pouco caso dele, né? Daniel estava orando por questões de fidelidade, questões ligadas à fé, questões de compromisso. E isso fazia Daniel mais forte como servo para ele, Dario, e não mais fraco. Isso não diminuía a posição, o respeito que Daniel tinha por ele, como rei. Ao contrário, fortalecia. Dario compreendia isso, tanto que ele fala, não, então vou tentar livrar ele. Então ele vai pesquisar, ele fala assim, se esforça para livrá-lo, mas ele era o rei. E a fornalha já tinha acontecido também, né? Hã? E a fornalha também tinha acontecido, ele tinha visto o milagre do Deus de Israel. Ele não tinha visto, Dario não, ele tinha ouvido, com certeza ele tinha ouvido. Mas ele já tinha um certo conhecimento. Aí o que acontece? Ele se esforça para livrá-lo. Como é que ele se esforça para livrá-lo? É legal, isso aqui é um esforço legal. É um esforço legal. Ele foi buscar o quê? Brecha na lei. Jurisprudência, exatamente. Deixa eu ver como é que... Ou seja, a decisão dele recaiu contra ele e exigiu dele um esforço para remediar. E ele não consegue remediar. Chega o pôr do sol. Cadê? Para salvá-lo.
Pronto. É o 15. Então, no 15, né? Então aqueles homens foram juntos ao rei, disseram-lhe, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então eles falam assim, olha, tá vendo, o senhor se esforçou aí, mas não tem brecha, não pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só, pessoal, eu nunca vi ninguém comentar isso dessa maneira, porque passa meio batido se você não prestar atenção. Quem é que teve fé aqui nesse momento? Daniel e o rei. O rei. Então, percebe que aquilo que eu falei no início, que o Daniel, quando ele toma essa posição de orar, ele está disposto a pagar um preço para apresentar Deus a outras pessoas? Começa aqui. Começa quando o rei olha e fala assim, não, o Deus que você continuamente serve, ele vai te livrar. Ele podia falar, pô, será que ele vai te livrar? Pô, tomara que ele te livre. Não, ele fala assim, o Deus vai te livrar. Ou seja, ele podia não ter conhecido Deus na intimidade que Daniel conhecia. Mas ele conhecia quem? Daniel, exatamente. Por que eu falo aqui que você é a mensagem de Deus para outras pessoas? Porque as pessoas podem até não conhecer Deus, mas se você é imitador de Deus, né? Se você é a imagem de Deus, as pessoas vão conhecer Deus através de quem? De você. Então Dario começou a conhecer Deus através de quem? Daniel. Então, cara, o Deus que você serve, se você é um cara sábio, se você é um cara comprometido, se você é um cara que tem responsabilidade, se você é tudo isso que eu vejo que você é, caramba, então esse Deus que você serve deve ser Deus, cara. Porque senão você não seria isso tudo. Percebem isso? Percebe que quando a gente é o melhor militar que a gente pode ser, a gente anuncia com mais força o Deus a quem a gente serve? Então, assim, eu não quero que você seja o melhor militar que você pode ser, ou você que está me ouvindo na gravação, não sei onde essa gravação vai chegar. Quando ela estiver no YouTube, chegará mais pessoas. Se você que está me ouvindo, você que é um profissional de qualquer área, você é o melhor profissional que você pode ser, não porque você vai ganhar uma promoção, porque você vai ganhar um aumento, porque você vai ganhar um elogio, porque você vai ganhar uma medalha, porque você vai... Não, é porque você, com isso, fortalece a mensagem de que você serve ao Deus verdadeiro. É isso. E aí, beleza, vamos lá, continuando. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então ele foi fazer o quê? Foi jejuar. Veja, práticas de quem conhece a Deus. Percebe que não só ele começou a ter fé, como ele começou a exercer algum tipo de relacionamento devocional com Deus no momento de desespero pela vida de outra pessoa. Veja, não era nem a vida dele. O que mudou? Cara, ele era o rei. O que mudou na vida dele? Assim, caramba, ele ia terminar aquele episódio ali, ia perder o trono, né? Ia fugir dele a riqueza. Não, mas ele sofreu pelo outro. Isso já é marca de mudança de caráter com base em Deus. Então ele começou a sofrer por Daniel, foi orar por Daniel. Pela manhã, ao pé do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. E aqui, para encerrar, porque já está em 28, a última lição, né? Lembra que eu falei lá no caso do rei que tomou a decisão, né? Cuidado com as consequências das decisões que você toma, né? Pondere bem antes de tomar as decisões. Aqui vale a mesma coisa, né? Só que deixando mais claro que as decisões que você toma afetam quem também?
Sua família. Todos aqueles que estão próximos a você. A decisão que aqueles homens tomaram recaiu sobre a família deles depois. A gente toma certas decisões na nossa rotina. Agora vamos trazer para questões práticas. Decisões financeiras, decisões profissionais, decisões matrimoniais, decisões relacionais, sociais, políticas, que, querendo ou não, resvalam na nossa família. Ou seja, a partir do momento que você se casou, você já não é um ente mais solitário, você é uma só carne com outra pessoa e tem um ente maior que subsiste na tua vida, que não é só você como indivíduo, é a tua família. Então todas as decisões que você toma, elas geram consequências para a sua família, para as pessoas que você ama, as pessoas que são próximas a você. E no caso deles aqui, foi o quê? A morte. A morte. E por que o narrador, que no caso é o próprio Daniel, né? Ele escreve, não chegaram nem no fundo e já tinham sido despedaçados, para demonstrar claramente, né, que não foi o caso dos leões não terem percebido que ele estava ali, os leões estavam alimentados, negativo, né? Foi uma intervenção miraculosa de Deus que fechou realmente a boca dos leões, porque famintos eles estavam, né? Aí vamos lá. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, é isso, irmãos. Fica o testemunho, ficam as lições, e que a gente possa meditar nisso que a gente ouviu aqui hoje.